Chegou novembro, chegou terça-feira, 5 de novembro, dia de plantão. Meu primeiro plantão, coração a mil, vontade louca de chegar lá no Hospital da Mulher e poder colocar em prática tudo que eu tinha acabado de aprender na formação de doula, né? Entre a parte prática e a parte burocrática do primeiro dia, né? De passar lá, receber crachá. A gente recebeu também um avental, né, para usar toda terça-feira e identificar lá que a gente era doula. E ainda tá com cheirinho de óleo essencial de lavanda. Bem, e aí também conheci a equipe que estava no plantão e se chegando, ganhando espaço, tanto com a equipe quanto com as gestantes que estavam lá. E aí eu e minha dupla, né, cada dia eram 2 pessoas, fomos visitando as enfermarias que tem na área que a gente fica, para ver qual a gestante que estava com mais necessidade, se apresentar, explicar que a gente era doula voluntária, o que é que a gente fazia e que a gente estava lá para ajudar se elas tinham interesse na nossa ajuda. E aí a gestante que abria esse espaço, a gente começava a fazer o nosso trabalho, auxiliando com movimentação, técnicas, né, de posicionamento que poderiam ajudar de acordo também com o que o corpo delas estivesse pedindo. Massagens, uso da bola, cavalinho, a escadinha, tentava tirar elas também um pouquinho do quarto, porque lá tinha um ambiente onde era um espaço maior com esses equipamentos e respeitando, claro, sempre o desejo que elas tinham. E aí eu comecei a acompanhar uma gestante que já estava com 5 centímetros, mas fazia 48 horas, mais ou menos, que ela estava por lá, pelo hospital. E depois de tudo que foi feito, ela não estava progredindo e terminou indo para uma cesariana. E aí lá, pelo menos eu, nunca acompanhei nenhuma cesariana dentro do Hospital da Mulher. E aí ela segue, vai fazer o dela. E aí, quando a gestante vai para a cesariana, a gente perde um pouco de contato, porque elas vão para o bloco, ficam em observação e depois elas vão para o alojamento, que é onde vão ficar normalmente 48 horas para serem avaliadas, o bebê também ser avaliado e ter alta para ir para casa. E aí a gente sai procurando outras gestantes, porque tem plantões que são cheios, falta doula para tanta gestante, e vai fazendo esse mesmo processo, de chegar junto, ver no que é que pode ajudar. E aí eu comecei a acompanhar outra gestante, fazer massagem, indicar posições, a gente leva para o chuveiro, porque a água morna alivia, e aí elas se sentem um pouco melhor. Mas, mais uma vez, foi um caso que precisou de uma cesariana intraparto e eu não pude acompanhar mais esse nascimento. Eu sei que terminou o meu primeiro plantão e eu fiz um total de 0 nascimentos no meu primeiro plantão. A gente sabe, né, que vai com toda a expectativa do mundo de ver partos acontecendo, de ver mulheres renascendo, mas não foi nessa primeira vez. No mais, tudo tranquilo. No começo a gente sentiu assim um pouco de distanciamento da equipe, como se fosse assim, a equipe já está lá, toda engajada, todo mundo se conhece, tá todo mundo naquela conexão da rotina, de toda semana estarem juntos e tal, e aí chegam novas pessoas que ninguém conhecem, que não conhecem o nosso trabalho, mas que respeitaram, e aos poucos a gente foi ganhando espaço. Falando também, quando a gente chega lá no ambiente que a gente fica, né, que tem o pré-parto e as enfermarias, eles têm um quadro onde eles colocam o nome da paciente e alguns dados importantes de como ela está, a hora que ela foi avaliada, com quantos centímetros de dilatação, se está fazendo uso de alguma medicação, se tem alguma doença relacionada, bolsa íntegra ou bolsa rota, que horas que a bolsa estourou, coisas assim. E isso ajudava também a gente poder identificar qual gestante está mais necessitada de uma atenção nesse momento, qual está numa evolução maior para que a gente pudesse
mostrar, né, chegar junto com o nosso trabalho, acolher e tentar ajudar de alguma forma. E mesmo sem ter acompanhado partos como eu desejava, saí de lá com o coração cheio de gratidão, de estar podendo mergulhar nesse novo projeto, de ajudar pessoas que você vê que chegam lá sem conhecer nada da fisiologia, sem entender nada do que vai acontecer com elas, apenas com as crenças que foram colocadas pela questão cultural, por relatos de conhecidas que tiveram... que não tiveram, na verdade, uma boa assistência e aí tem uma visão negativa do parto. E eu sempre falo que considero um ganho muito grande para o hospital essa presença da doula voluntária, de poder ajudar a mulher num momento tão importante da vida. Mas eu acredito que é um trabalho de formiguinha e a gente precisa cada vez mais adentrar nesse espaço e ir ganhando formas de trabalhar essa mulher durante a gestação, que é uma das coisas que a gente faz quando está fazendo um acompanhamento particular e a gente faz toda a preparação da gestante para que ela chegue nesse momento do parto entendendo o que vai acontecer. E aí esse desconhecido que a gente fala termina sendo um pouco mais tranquilo, porque eu já tenho noção, eu antecipei o que é que pode acontecer comigo. Por mais que parto seja uma caixinha de surpresas e a gente não tem controle total da situação. Então tudo pode sair conforme a gente desejou, como pode ter um desfecho que não está ao nosso alcance, tá? Então é isso. Depois eu venho contar mais aqui para vocês. Quem tiver alguma pergunta, quem quiser saber algo específico de como foi, como é, como é que vai ser, é só mandar mensagem, tá? Fiquem com Deus.